reach the depths where I could make my bed, but I never went hide and seek. You're so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of your love. Knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Since knowledge is too wonderful for me, oh, and I can't I know you see. Oh, this I know you see. And even where my world is shaking, Lord, your hand will hold me still. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. 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 Boa noite, minhas irmãs. Hoje nós vamos estudar sobre mães em tempo de crises. Quem vai falar para nós nesta noite é a nossa irmã Jéssica. Vamos dar abertura à nossa reunião cantando o hino do nosso cantor cristão, 160, A Fé Contemplada. Cantemos, minhas irmãs. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida dar-lhe tudo quanto a ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou.
petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá a promessa que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Amém, minhas irmãs? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Quando diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa fé pode ser pequena, mas temos que ter fé, temos que buscar, pequenina que for. Deus está pronto para nos ajudar, para nos atender. Hoje é muito interessante estudo. Mães em tempo de crise. Nós vamos orar colocando a nossa irmã Jéssica nas mãos do nosso Deus. Que ela fala somente palavra vindo dos altos céus para preencher os nossos corações, para que nós possamos, em meio a essa pandemia, sabermos passar pela prova, pelas tribulações, mas firmando a nossa fé no Senhor. Oremos. Pai de amor, muito obrigado por estarmos mais uma vez, as tuas servas reunidas, para propagar o teu santo evangelho. Senhor, toma a tua serva, nossa irmã Jéssica, nas tuas santas mãos. Fala, Senhor, através dela, que ela possa ser usada pelo Senhor. Neste momento, Senhor, quero colocar todos os enfermos de nossa igreja, que o Senhor possa estar ali no leito, Senhor, ajudando, fortalecendo a sua fé. Meu Deus, dê a cura devido conforme a tua vontade. Vai, Senhor, restaurando as suas vidas, as suas saúdes, meu Pai. Tem misericórdia de cada enfermo, Senhor, de nossa igreja. Visita cada lar neste momento. Também eu te peço por aqueles que estão, Senhor, passando pela pandemia da Covid, que estão internados, meu Deus. Dê força a cada um deles, aos familiares, Senhor. Toma cada hospital nas tuas santas mãos. Também, Senhor, conduzindo os médicos, meu Pai, quando eles estão tão temerosos, meu Pai, tão apavorados, meu Deus, vendo vidas sendo ceifadas, Senhor. Toma cada um deles, coloca o seu manto santo sobre cada médico, cada enfermeiro, aquelas pessoas dos serviços gerais. Toma os hospitais, meu Pai. Meu Deus, nos ajuda a passar, Senhor, por essa crise, Senhor, confiada no Senhor, que nós nunca venhamos, Senhor, perder a fé. Abençoe as famílias lutadas por essa Covid, meu Pai, tem misericórdia de cada um deles, meu Deus, ajuda eles a passar, Senhor, por essa prova, por essa perda tão difícil, mas confiada no Senhor. Nós temos que crer que dias melhores virão. Agora, meu Pai, abençoe a nossa igreja, o nosso pastor e a sua família. Desperta em nós cada dia mais o desejo de te buscar, o desejo de te clamar, o desejo de te louvar e aprender mais e mais de ti. Abençoe cada lar de cada membro em particular, Senhor. Abençoe cada um de nós e fala, Senhor, através da tua serva, que nós possamos estar com nossos ouvidos e nossos corações abertos para ouvir o que a irmã tem a falar nesta noite. São esses favores que eu te peço, suplico, não porque eu mereço, mas humildemente,
No nome de Jesus, amém. Palavra com a irmã Jéssica. Olá, minhas irmãs, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais um estudo, né? Que se encontra lá na página 17. E para mim é sempre um prazer estar aqui com as irmãs para compartilhar um pouquinho, né, desses estudos maravilhosos que a gente tem na revista. O nosso estudo, né, ele tem como base lá o primeiro capítulo de Êxodo, né? Eu peço às irmãs que deixem a sua Bíblia aberta no capítulo 1. E esse capítulo vai trazer algumas informações aí para o nosso estudo, né? O título do nosso estudo é Mães em Tempos de Crise, e a gente percebe que, né, o mundo como um todo está passando por uma crise, né? Nós passamos por uma crise que às vezes a gente pensa, meu Deus, quando isso vai acabar, né? Mas as crises, elas existem desde sempre, né? Nos tempos bíblicos a gente, né, vê algumas pessoas passando por momentos de dificuldades, né, por algumas crises que só foram superadas com a ajuda do Senhor. Então, no nosso tempo não é diferente, né? O único que pode nos ajudar, né, a sairmos das crises é o nosso Senhor, né? Somente com confiança e fé nele nós conseguimos, né, sair da crise. Hoje nós vamos falar um pouquinho, especialmente das mães, né? Logo na introdução do estudo, vai falar um pouquinho dessa ligação entre mãe e filho, né? Que acontece desde o momento em que o bebê ainda está na barriga da mãe, né? Ela já começa a amar, já começa a pensar no futuro a partir do momento em que ela descobre que está grávida, né? Então, há uma ligação muito, muito forte. Ela começa a planejar, né, o futuro do seu filho ou filha, né? Fica naquela ansiedade para saber se é um menino, se é uma menina. E, assim, é algo que não dá para explicar, né? É uma ligação que só quem é mãe vai saber e vai entender. E hoje nós vamos falar de uma mãe que ela é muito especial, né? E nós vamos falar da Joquebede, né? Que é a mãe do Moisés. Então, a gente vai falar um pouquinho da trajetória, né? De como ela conseguiu, né, superar um momento de crise, né? O momento de crise que ela estava passando. A história começa aí no livro de Êxodo, né? Falando um pouquinho sobre o que estava acontecendo nesse contexto, né? O novo rei do Egito, né, que não conhecia José, ele começou a ver que o povo hebreu estava, né, se multiplicando muito rápido, estava crescendo de uma forma, né, que ele não podia controlar. E a maneira que ele achou de controlar, né, foi pedindo, né, para que as parteiras, né, matassem os meninos nascendo, né? E quando fosse menina, deixava a criança, né, viva. Mas se fosse menino, a parteira teria, né, que matar essa criança. Então a gente já começa aí, né, com essa história. Imagina Joquebede, né, grávida e sabendo, né, desse decreto do rei, que todos os meninos que nascessem deveriam ser mortos. Primeiro que ela não sabia se seria um menino ou uma menina, porque não tinha ultrassom, né? Eles descobriam quando a criança nascia. Então, ela deveria estar muito apreensiva com o que estava acontecendo, né? O versículo 22 do capítulo 1 diz assim: então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida, né? Então, esse texto aí retrata, né, o que eu acabei de comentar com as irmãs, né? E nós imaginamos o coração dessa mãe como não deve ter ficado, né?
Nós temos um trechinho aqui ainda na introdução que diz assim: porém, assim como qualquer de nós, mulheres do século XXI, lá estava ela, grávida de seu terceiro filho, sentindo, além das dores nas costas, enjoos, insônia, vontade de fazer xixi a toda hora e outras sensações tão típicas da gestação, provavelmente medo, dúvida quanto ao futuro do seu filho, angústia, ansiedade, né? Então, todos esses sentimentos passavam pela cabeça dela, né? O que será que vai acontecer? Será que meu filho vai nascer, ele vai ser retirado de mim para ser morto, para ser lançado no rio, né? Como será que ficou o coração dela? Com certeza muito aflito, muito angustiado, né? O primeiro tópico diz assim: vencendo a crise por meio de uma fé que age, né? Nós sabemos que a fé, ela sem obras, é uma fé morta, né? A fé, ela deve vir acompanhada da ação, né? Você tem que ter fé, mas também tem que agir, né? Você não pode ter fé e ficar parado sem fazer nada. Você tem que pedir a Deus orientação e debaixo dessa orientação você tem que agir. Mesmo em meio a essas circunstâncias tão desfavoráveis, essa mãe se mostrou surpreendentemente corajosa e ousada. Um exemplo para nós. Assim que seu bebê nasceu, vendo que era bonito, o escondeu por 3 meses. Né? Vocês imaginam, ela nasceu, viu que era um menino, né? E ela conseguiu esconder o seu bebê por 3 meses. Né? Imaginem as irmãs. Será que foi fácil para ela conseguir esconder o seu bebê por 3 meses? Não foi, né, irmãs? Tenho certeza que não. Porque criança chora, né? Os vizinhos, às vezes, tem alguns que vão visitar. Aí, para ela ficar escondendo isso, deve ter sido muito difícil. Então, ela escondeu ele por 3 meses. Só que teve uma época que não podia mais, né? Porque a criança já estava crescendo, ela já não conseguia mais controlar né? O choro. Era uma criança que já estava, né? Após 3 meses, a criança já está se desenvolvendo, então ela não conseguia mais esconder essa criança, né? Então, ela, né, ficou triste com certeza, mas ela, né, era uma mulher que vivia debaixo, né, de oração, ela orava, ela, né, vivia uma vida que agradava ao Senhor, e debaixo da orientação do Senhor, ela toma uma decisão, né? Ela faz um pequeno cesto, coloca o seu filho ali e coloca no rio. Agora a gente para e pensa, será que foi fácil para ela tomar essa decisão? Sabendo dos perigos que havia ali no rio, né? Não era um rio qualquer, né? Era um rio, né? Um estudo aqui diz que tinha até jacaré, né? Então, além dos peixes, de tudo, né? Do vento, de poder virar aquele cestinho, né? Tudo isso a gente ainda tinha jacaré, né? Agora imagina as irmãs, você pensar, vou botar meu filho num cestinho e vou botar num rio que tem jacaré, né? Não é fácil a gente pensar dessa forma, pensar como que Joquebede teve coragem de fazer isso. Mas ela, né, seguindo, né, o que Deus tinha colocado no seu coração, ela arruma ele ali naquele cestinho e coloca, né, Moisés no rio. Não deve ter sido fácil para ela ter que abrir mão do seu filho, né? Mas ela fez isso confiando que Deus iria agir de alguma forma e iria livrá-lo, né, de todos os perigos ali daquele rio, e que, né, Deus iria fazer algo para que pudesse preservar aquela criança, né? E foi isso que aconteceu, né? No finalzinho aí desse primeiro tópico diz assim: ainda hoje a melhor forma de fortalecer a nossa fé é por meio de ouvir a palavra. Muitas vezes nossa fé é tão pequena, frágil, mas se voltarmos para a Bíblia, ela se fortalecerá e seremos
mães ousadas, corajosas, sábias a enfrentar os faraós e crocodilos do século 21, né? Então, nós temos que ser aí, né, mulheres de oração, mulheres que buscam na palavra, né, saber qual é a vontade do Senhor e, né, você sabendo qual é a vontade do Senhor, você poderá acalmar o seu coração, né? Porque a gente sabe que não é fácil no mundo que a gente vive acalmar o nosso coração, né? São muitas coisas acontecendo. Então, a gente tem que, né, se firmar no Senhor, orar, buscar na palavra, né, para entender o que o Senhor deseja de nós. A fé se baseia no conhecimento de Deus. Quando Joquebede colocou o bebê no rio, ela estava de uma certa forma, de uma forma bem concreta, desculpe, irmãs, ela estava de uma forma bem concreta entregando seu filho aos cuidados de Deus. Ela não sabia o que Deus faria, né? Mas ela tinha certeza de que cuidaria dele. Irmãs, me desculpe. Então, foi como eu já comentei com as irmãs, né? Ela colocou ali pela fé, né? O que fez ela colocar o menino no cesto e colocar no rio foi a fé. Porque a fé é você acreditar no que não está vendo, né? E ela não sabia o que aconteceria dali para frente, né? Então, ela colocou o menino, né? E entregou ao Senhor, né? As mães, né, têm esse instinto de cuidar, de proteger, mas se tem alguém que ama mais os filhos, né, do que as mães, é o Senhor, né? Então, nós como mães devemos entregar a vida dos nossos filhos ao Senhor, né? Porque Ele mais do que nós, né, ama, cuida, protege, guarda, né? E foi isso que Joquebede fez. Entregou o Moisés, né, nas mãos do Senhor. Ela sabia que Deus tinha o melhor para a vida do seu filho, né? Lá no livro de Salmos, né, nós temos alguns textos que falam sobre o caráter de Deus, né? Essa questão dele ser protetor, dele ser o nosso refúgio, o nosso abrigo, a nossa defesa, né? E é nessas palavras, né, nessas horas que a gente tem que entender, né, que maior do que todas as nossas preocupações é o nosso Deus, né? Aquele que fez no passado é o mesmo que faz hoje e é o mesmo que vai fazer amanhã. É o mesmo que cuidou ontem, que cuida hoje, que vai cuidar amanhã, né? É o mesmo Deus que livrou o povo no passado, pode livrar hoje, livrará sempre que for preciso, mas para isso, né, basta que tenhamos fé, né, e uma vida de oração. A fé que agrada a Deus é recompensada, né? Quando Joquebede colocou o seu filho no rio, provavelmente ela orou, né? E pediu ao Senhor que guardasse aquela criança com vida, né? Que alguém encontrasse e pudesse cuidar daquela criança. Mas Deus, né? Ele fez muito mais do que ela havia pedido. Deus fez algo que ela talvez não esperava, né? O que aconteceu, né? A fé dela foi recompensada, né? Que é esse último tópico que a gente vai ver. A fé dela foi recompensada. Como foi recompensada, né? A filha de Faraó encontrou aquele cesto, né? A filha de Faraó, né? Ela pegou o Moisés para criar e só que ele precisava de alguém para amamentar. E quem foi chamada para amamentar essa criança? Joquebede, né? Ela teve a oportunidade de amamentar o seu filho, né? E ainda ganhava para isso, né? Ela estava sendo paga para isso. Então, né? Ela pôde aí ver um pouco desse início de crescimento do filho, né? Ela pôde compartilhar com ele algumas histórias, alguns momentos, né? E eu tenho certeza que ela deve ter ficado muito feliz, porque Deus, né, havia dado a ela
muito mais do que ela havia, né, pedido. Deus não só livrou ele da morte, mas além de tudo isso, né, Deus deu a oportunidade, né, da mãe ver o seu filho crescer, de poder estar com ele em boa parte, né, da sua infância. Assim como Joquebede, Deus nos dá esse privilégio de termos alguns anos para influenciar os nossos filhos, né? A gente sabe que depois de uma certa idade, os filhos crescem, eles tomam, né, os seus próprios caminhos, as suas próprias decisões, mas por um período Deus, né, dá esse privilégio às mães de cuidar, né, de proteger, de ensinar, de mostrar o caminho, né? E para nós isso é um privilégio. Moisés se tornou um líder usado por Deus para algo grandioso. Não sabemos o futuro de nossos filhos, mas se aprendermos com Joquebede e tivermos fé, confiarmos no Senhor e entregarmos os nossos filhos a Ele, experimentaremos a alegria de estar cumprindo nossa missão, sabendo que Deus nos recompensará. A gente fecha esse estudo, né, mostrando o que Deus fez na vida de Moisés, né? Moisés foi um homem usado para livrar o povo da escravidão, né? Moisés foi um líder que marcou a sua geração. Então, nós vemos aí o poder de Deus, né, sendo mostrado através da vida de Moisés. Que tenhamos fé, que sejamos mulheres de fé, mesmo em tempos de crise, né? É nessas horas que a gente tem que perseverar, porque ter fé em momentos em que está tudo bem, né, é mais fácil. Agora, quando a gente está passando por uma crise, né, aí sim é difícil, mas é nessas horas que a gente tem que colocar a nossa fé em ação, né? Porque a fé, ela só vale quando você pratica, né? Quando você coloca ela em ação. Vamos orar, irmãs, para a gente encerrar o nosso estudo? Senhor, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos agora por esse momento também em que estamos na Tua presença para aprender um pouco mais, Senhor, da Tua palavra. Que possamos ser mulheres de fé, mas uma fé que age, que possamos buscar na Tua palavra cada dia mais o discernimento, Senhor, a sabedoria para criarmos os nossos filhos. Que o Senhor esteja abençoando nesse momento a cada mãe que está escutando esse estudo, em que o Senhor possa tirar dos nossos corações toda angústia, ansiedade, Senhor, e possa colocar mais fé. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Agradeço primeiramente ao nosso Deus por ter conduzido esse estudo através da nossa irmã Jéssica. Muito obrigada, minha irmã. Que Deus continue te abençoando grandemente a sua vida. Esse estudo maravilhoso que mostrou que em meio à circunstância nós devemos permanecer firme no Senhor, firmar nossa fé a cada momento em nossas vidas. Vamos cantar o hino 366, Firmeza. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Cantemos. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação.
estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Coração silencioso. Encerramos a nossa reunião desta noite até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Oremos silenciosamente.